Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências, né? Onde vamos aprender respiração e fotossíntese. O que eu vou fazer? Eu vou fazer leitura e vou fazer explicação com vocês da página 26 até a página 29. E isso, onde vocês vão achar as respostas dessas perguntas, dessas questões que a tia colocou, tá? Vocês vão copiar, procurar no livro e responder, tá bom? Combinado? Quero bem bonito, com todo capricho. São só 7 questões, tá? Vamos começar na página 26 aí. Na página 26 está falando da respiração. Olha aí, nós temos as algas, temos peixe, árvores, o sapo, a minhoca e o cachorro. Embora os organismos representados nas imagens sejam muito diferentes entre si e habitam em ambientes diversificados, percebemos que eles têm algumas coisas em comum. Todos os seres vivos precisam, portanto, de alimento, energia para conseguirem sobreviver. Vamos entender como isso acontece nas plantas. Respiração. Os seres humanos e todos os seres das imagens anteriores respiram e conseguimos usar a glicose, obtida por meio da alimentação. Nesse processo é tão importante. Na respiração, o organismo absorve o gás carbônico, o gás oxigênio do ambiente e libera o gás carbônico. Esse oxigênio é usado para a produção de energia necessária para que os organismos consigam realizar suas atividades vitais, se locomover, se alimentar, se reproduzir, né? Na respiração, os seres vivos absorvem o gás oxigênio da atmosfera. Ele reage com a glicose. No caso das plantas, produzida na fotossíntese, liberando o gás carbônico e o vapor de água na atmosfera. No caso das plantas, o vapor da água é eliminado por estruturas chamadas estomatos, por onde também entram e saem os gases da fotossíntese e da respiração. Já os animais respiram por meio de estruturas adaptadas ao ambiente onde vivem. Por exemplo, os peixes utilizam suas brânquias para retirar o oxigênio da água. Os cachorros têm os pulmões. E alguns seres vivos, como as minhocas e o sapo, respiram para a pele. Então, gente, cada ser humano, ser vivo, tem um tipo de respiração, tá certo? Então, eu fiz uma questão aí sobre isso também. A fotossíntese. As maneiras como as diferentes seres obtêm os alimentos são distintas. Os animais necessitam se alimentar de outros seres, entre eles plantas e outros animais. Já as plantas e algas conseguem produzir alimentos com a fotossíntese. A fotossíntese, portanto, permite que esse ser vivo produza o seu próprio alimento. Para que esse processo ocorra, eles retiram e aproveitam do ambiente em que vivem alguns componentes essenciais, como luz, água, sais minerais e gás carbônico. A água e o gás carbônico, na presença de luz, reagem entre si, formando a glicose, um tipo de açúcar. Como resultado, a liberação do gás oxigênio no ar. Observe o esquema, tá vendo aí, ó? Vem a luz, o gás carbônico, né? Embaixo os sais minerais, que vem o oxigênio, que tá na glicose, tá vendo o esquema aí? Na fotossíntese, as folhas absorvem o gás carbônico, que em presença de luz, reagem com a água, produzindo a glicose e liberando o oxigênio para a atmosfera. Então, o oxigênio é o último, que ele vai para a atmosfera, né? As plantas realizam a fotossíntese do dia e respiram à noite. Vocês vão fazer essa questão aí para mim, tá bom? Que é da página 28. Na página 29, está a importância da fotossíntese. Por causa da fotossíntese, as plantas são chamadas de produtoras da cadeia alimentar, ou seja,
elas produzem o próprio alimento e servem de alimento a outros seres da natureza. Então, o que é? Ela produz seu próprio alimento e serve para outro ser da natureza, né? Tem muitos, vamos supor, tem alguns animais que eles comem as plantas, tá? Vocês vão ver aqui. Compõem, assim, a base do que chamamos de cadeia alimentar. Uma relação entre os seres vivos no qual um serve de alimento para o outro. Os animais que consomem as plantas ou os que se alimentam de outros animais são chamados de consumidores. Primeiro aí, os produtores, que vêm as plantas, né? Consumidor 1. Olha aí, tá vendo? É o grilo. Que o gafanhoto, ele come a planta. Consumidor 2 é o sapo. Por que o sapo? O sapo come o grilo come a planta. Consumidor 3, a coruja, porque a coruja come o sapo come o grilo come a planta. Então, por isso que tem vários consumidores. O primeiro aí, o produtor, é a planta, porque ela foi primeiro, ela tem, né? Ela faz seu próprio alimento. Depois vem o gafanhoto. O que o gafanhoto come? A planta. Depois vem o sapo, que come o gafanhoto. E a coruja, que come o sapo. Então, vem consumidor 1, 2 e o 3. O oxigênio que compõe na nossa atmosfera é proveniente da fotossíntese realizada por algas e plantas. O gás oxigênico é utilizado pelas próprias plantas e por todos os outros seres vivos que realizam a respiração. Todo mundo que está respirando está fazendo, né, o oxigênio. E da onde vem o oxigênio? Das plantas e das algas. Embora as plantas produzam oxigênio, a maior parte dele é produzido pelas aquáticas, tá? Que ficam lá debaixo. Tem algas no rio, tem algas no mar, tá bom? Tem, às vezes até nesses lagos, tudo tem. Devemos lembrar que tanto a respiração quanto a fotossíntese são processos realizados ao mesmo tempo pelas folhas das plantas. Mas enquanto a respiração ocorre o tempo todo, a fotossíntese acontece somente quando as plantas estão em presença de luz. Se não tiver luz, não ocorre a fotossíntese. E qual que é a luz? A luz solar, né? Então, a fotossíntese só é feita durante o dia. O processo de transpiração. Além da respiração e da fotossíntese, as folhas realizam a transpiração, que é a eliminação de água pelo corpo, como suor nos seres vivos. E nas plantas, ela fica assim, ó, cheia de bolinha, ela transpira também, fica parecendo que está molhada, tá certo? Então, vocês vão olhar as respostas da página 26 até a 29. São 7 questões. Quais os gases que usamos na respiração? São 2. Para que o oxigênio é usado? Pesquise alguns animais que façam sua respiração através dos seguintes itens. As brânquias, os peixes. Quais são os outros? Pulmões, o cachorro, o gato, quem mais? Por pele, o sapo, a minhoca. Aí a tia quer que vocês citam mais alguns animais, tá bom? Cite componentes essenciais que fazem a fotossíntese. Quais são eles? O que acontece quando o gás carbônico e a luz reagem juntos? O que acontece? Faça a definição de o que é a cadeia alimentar e o que são os consumidores. Quem quiser até fazer o desenho, igual tem aqui, pode também, tá? Ou pesquisar, usar outro desenho, não tem problema. Além da respiração e da fotossíntese, as folhas realizam o quê? Tá certo? Tudo simples, tudo tem nas páginas, tá? Espero muito capricho de vocês. Se tem alguns que estão com dificuldade para copiar, pode pedir ajuda para alguém, copiam a pergunta e vocês só façam a resposta. Mas não esqueça, é muito importante. A Paula está passando pouca coisa para vocês copiar, tá? Então, vamos copiar, vamos usar o capricho, vamos fazer bonitinho, tá certo? Um beijão, até a nossa correção.